som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia nos Salmos de capítulo 11. Abra sua Bíblia aí nos Salmos, capítulo 11. Enquanto as crianças estão se retirando, você vai abrir a sua Bíblia, você que está em casa também. Salmos, capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para as sombras as atirarem nos retos de coração. Preste atenção no versículo 3 agora. Quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Você pode dizer amém? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por essa noite tão maravilhosa, onde temos o privilégio, a oportunidade de te adorar. A palavra de Deus diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O tema da nossa meditação nessa noite é justamente dentro desse versículo do capítulo 11 dos Salmos. Para tanto, a gente vai falar um pouquinho de várias situações que realmente mostram que os fundamentos estão totalmente mexidos. E quando esses fundamentos são mexidos, o que pode fazer o justo? Quando você lê um salmo como esse, você vai pensar assim: em que contexto foi escrito? Num contexto justamente, segundo Isaías, diz lá, que o homem, as pessoas, Isaías capítulo 5, verso 20, diz assim: chamam o mal de bem e o bem de mal, chamam luz de trevas e trevas de luz, chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Esse versículo de Isaías capítulo 5, versículo 20, mostra realmente aquilo que a gente tem visto e presenciado nos dias atuais. Fundamentos sendo mexidos, inversão de valores. A gente poderia colocar para a nossa meditação um pano de fundo, fazendo você olhar para fora da sua janela. Porque ao invés do mundo falar de paz, ao invés do mundo gastar os seus recursos para apregoar o ano aceitável do Senhor, para fazer aquilo que é vontade de Deus, o mundo acaba gastando dinheiro para promover guerras e batalhas sangrentas. Quem de nós aqui nessa noite não tem presenciado os massacres, as guerras, os rumores de guerras? Isso é o que? São os fundamentos, inversão de valores. Criminalidade aumentando todos os dias. Hoje, pessoas vendo o contexto do Brasil, um contexto totalmente corrompido, um contexto totalmente voltado para o ter, para o possuir a qualquer custo. E vemos o que acontece nos segmentos que envolvem a nossa sociedade, desde o político até o religioso. Davi sabia muito bem disso, e ele faz essa pergunta: quando os fundamentos são mexidos, o que o justo pode fazer? Vemos aí a infidelidade, a corrupção moral. Vemos a inversão de valores relacionadas ao ser humano.
E talvez nessa noite você tenha na mente, no coração o seguinte: ah, pastor, isso realmente são os últimos dias, são os acontecimentos profetizados que estão acontecendo. E justamente isso tem trazido alguma inquietação para a alma de muitos, inclusive da igreja de Cristo. Mas eu tenho que dizer que a decadência espiritual também está dentro das igrejas. O que temos visto são igrejas que realmente querem crescer a todo custo, querem ter, possuir, igrejas que se esquecem daquilo que chamamos Cristo como centro de todas as coisas. Quando os fundamentos são mexidos, o que pode fazer o justo? Quando os valores são invertidos, as pessoas entram em caos, em desespero. E justamente nessa noite eu quero mostrar algumas questões para você. Esse texto, vou falar para você quando ele foi escrito. Talvez a gente pegue ele no comecinho e diga assim: nossa, Davi está dizendo, o Senhor é o meu refúgio. Só que o Senhor era o refúgio dele na seguinte situação: ele estava sendo perseguido por Saul. A sua vida estava por um fio de ser arrancada dele. Porque se Saul encontra Davi no momento da ira, do furor, ele seria morto pelo rei. Embora saibamos que Deus poderia realmente protegê-lo, guardá-lo, mas se o rei o encontrasse, iria feri-lo de morte. E quando eu pego esse texto e Davi faz essa pergunta dentro de uma afirmação: o Senhor é o meu refúgio, ele entra numa indagação muito grande, porque ele se cerca de conselheiros, ele se cerca de pessoas, e ao invés dessas pessoas sábias, conselheiros sábios, levarem Davi a entender que o Senhor era realmente o seu refúgio, ele era realmente a sua fortaleza, os seus conselheiros dizem assim: foge para os montes, fuja como um pássaro. Quando a gente para e tendo Cristo como foco, falando para você dia após dia quebrar a incredulidade do seu coração e da sua alma, a gente se depara com uma situação como essa, que quando a gente enfrenta problemas, as pessoas que têm fundamentos mexidos, que não têm Cristo como foco, se achegam a nós com conselhos tais como esse: foge! Talvez você pense assim: ah, vou mudar para uma cidadezinha do interior, bem tranquila, ou um distrito, ali eu não vou ter problemas e nem dificuldades. Foge. E eu estava meditando nesse texto, pensando um pouquinho nesses conselhos, para mostrar para você como o processo de degradação social, moral, está ocorrendo na sociedade. É justamente por falta disso, de conselhos inteligentes, porque conselhos inteligentes vai gerar uma geração de sábios e inteligentes. Mas Davi se depara com essa situação, Davi se depara com os seus dizendo assim: olha, foge, vá para um lugar seguro, porque se você ficar aqui, realmente ele vai te destruir. Mas Davi tinha dito assim: no Senhor me refugio. Como podem vocês falarem para mim fugir? E eu quero dizer nessa noite para você também: como pode alguém dizer para você fugir daquele embate que Cristo disse um dia lá na cruz: se creres verás a minha glória. Cristo diz lá na sua história, e Cristo também disse com a sua cruz o seguinte: da mesma forma que eu subo, da mesma forma que eu morri, eu vou voltar para buscar você. Sabe o que Jesus traz para nós com a crucificação? A certeza de que nada na face desta terra, se não tiver o propósito e o desígnio de Deus, não irá atingir você, nem a sua casa, nem a sua família. Os fundamentos estão em Cristo na rocha. Fuja para os montes, Davi. Davi falou assim: por que eu vou fugir para os montes? Como podem vocês falarem para eu fugir daquilo que o Senhor já me disse que teria vitória? Ora, como que se dá o processo? Você sabe como que está a nossa geração, o nosso povo, usando o contexto atual do nosso país? Por que nós, como eleitores, não estou aqui pregando política, jamais farei isso,
Mas eu quero mostrar para você que os fundamentos estão invertidos, porque quem coloca corrupto, doente para governar somos nós. Quem coloca pessoas com problemas e dificuldades somos nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque fundamentos e valores começam no começo, na raiz. A minha casa, a sua casa, os nossos filhos, as nossas filhas. Quem de nós aqui não conhece pessoas que um dia foram motivos de calamidade no governo do nosso país, estão novamente colocados no governo? Por quê? Porque os fundamentos estão errados, a visão está errada, e se essa visão for consertada por igrejas como nós, as coisas vão mudar não só no nosso país, mas na sociedade em que estamos inseridos e no mundo. Fundamentos. Davi era um grande governante, era aquele que detinha a lei, era aquele que entendia de governar, é aquele que tinha sobre si homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem que tinha unção sobre a sua vida, como eu e você temos a unção de Deus sobre a nossa cabeça. Como pode? Qual é o processo que se dá? Eu quero trazer aqui uma pesquisa para você entender esse processo. Talvez nessa de pastor, é bem colocada essa questão. Essa pesquisa são de estudiosos, porque toda a era moderna hoje ela tem o seguinte objetivo: destruir aquilo que é fundamento. Você pode perceber, tudo aquilo que é moderno acaba gerando algumas inquietações. Quer fazer com que os antigos tornem-se antigos na visão nossa e passe a ser aquilo que a nossa sociedade acha que está certo e correto, fugindo daquilo que é parâmetro bíblico, fugindo daquilo que são preceitos de Deus. Por que a nossa nação hoje está angariando, está tendo essas dificuldades? Porque o começo de tudo está em mexer naquilo que chamamos fundamentos. Quem gosta muito de ler filosofia, sociologia, pesquisar como professores de história, vai entender o que eu estou dizendo. E se você não entender, depois você pergunta. Você pega a história do pensamento moderno, ela consiste na sucessão de fundamentos, do racionalismo ao iluminismo, razão pura. Pensamento moderno, você pega do emocionalismo ao existencialismo, você pega do existencialismo ao experiencialismo. Nenhum desses segmentos podem superar aquilo que chamamos prática daquilo que traz vida e liberta. Davi foge para os montes. Não, peraí. Pluralização, privatização, secularização são as propostas modernas. Quem aqui não está de cabelo em pé com a reforma de aposentadoria, das leis trabalhistas? Quem aqui não está preocupado com o novo? Eu quero trazer algo para a tua vida nessa noite. O Senhor é o teu refúgio e o meu. É o nosso refúgio. Mas infelizmente nós temos que dizer que a nossa sociedade não tem limites mais. Acabaram-se os limites, porque os fundamentos foram mexidos. Hoje se prega, se fala de liberalismo, se fala do ter, do possuir. Ouvimos aqui uma mensagem numa terça-feira do crescimento dos evangelhos. Quero parar aqui um pouquinho e falar uma coisa para você. Talvez você vai assim: glória a Deus, eu quero que você dê glória a Deus. Nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Porque nada muda. Na década de 1990 a 2000, crescemos 58% no Brasil. Não estou falando nem de realidades agora. Estou falando lá atrás. Cadê o pastor Eli? Quantos por cento você falou aquele dia? Eu não lembro. Cadê o pastor Eli? Não está aí? Eu não lembro. Quantos por cento ele falou na terça-feira? De evangélicos. 60%, 70%, uma coisa assim. Oi? Isso já era lá em 2000. 1990, 2000, 58%. Mas a grande pergunta para mim, quando eu olhei esse texto, veio justamente essa questão
porque não muda nada. Estamos crescendo, glória a Deus, aleluia. Os evangélicos estão crescendo, mas não está crescendo aquilo que chamamos de homens e mulheres que não vão abrir jamais mão de valores e preceitos de Deus. Pais segundo o coração de Deus, mães segundo o coração de Deus, famílias segundo o coração de Deus, que jamais abrirão mão de valores que são valores eternos. Querido, nós como cristãos jamais devamos nos esquecer de que aquilo que temos falado e pregado hoje, anunciado hoje, custou sangue, primeiro de Cristo, de homens e mulheres do passado. Você imagina esse crescimento de cristãos evangélicos trazerem consigo a palavra de Deus a um homem que ele chama lá atrás e diz assim: você quer sucesso? Você quer ser abençoado? Você quer ser um homem realmente com segmento abençoado, que tenha jamais o foco na dor e na tristeza? Anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, se nós como igreja pegarmos esse ensino lá atrás de Deus a Abraão, não era nem Abraão ainda, anda na minha presença e ser perfeito, você pode ter a certeza que racionalismo, liberalismo, existencialismo, iluminismo, tudo aquilo que é filosofia kantiana, Aristóteles e outros mais, entrará na nossa história e fará com que a gente mude aquilo que chamamos verdade absoluta, que é Cristo em nós, vivendo em nós. Pensamentos modernos, a gente precisa ser moderno, pastor. Antigamente as pessoas falavam daquilo que era errado. Hoje a gente não pode chamar trevas de luz e luz de trevas. A gente não pode falar aquilo que é amargo dizendo que é doce. Isaías já disse isso lá atrás. Nós vivemos essa era, porque nós não queremos incomodar, nós não queremos impor. O pragmatismo está aí. Que é isso, pastor? O senhor anda usando umas palavras meio estranhas. O que é pragmatismo? Corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo bom êxito e prática. Você sabe quem que dá êxito e prática? Aliás, ideias, o inferno está cheio de pessoas com ideias. Só que o inferno não pode ter aquele que tem Cristo como centro da sua vida. E quando a pessoa vive um pragmatismo, ele quer fazer as coisas do jeito dele. Nós como cristãos, como igreja, não é ter aquele lema: o importante é levar vantagem em tudo. Mas as correntes filosóficas e outros ensinos ensinam isso. Você já viu como a palavra de Deus ela vai contrária a tudo aquilo que é moderno? Você fala de tirar vantagem em tudo, de ter para você, mas a palavra de Deus diz: reparta o teu pão com o outro. Dê o seu paletó ou sua blusa a outro. Se ele pedir para você caminhar uma milha, caminhe 2. Nós vivemos contrário a tudo aquilo que é realidade, aquilo que o mundo mostra. Porque a gente entra num segmento perigoso e a gente entra com conselhos fáceis, mudando aquilo que Deus diz em sua palavra quando Ele fala assim: olha, você está olhando a sociedade, a inversão de valores, o pecado, você está olhando a libertinagem, você está olhando uma vida fácil. Eu vou dizer uma coisa para você: nós precisamos quebrar correntes do liberalismo, nós precisamos pregar a corrente daquilo que é fácil, porque aquilo que Deus tem para nós é conquistado com choro, com dor, é conquistado à base de oração, de esforço. Eu não posso querer ter um ciclo de amizade sem denunciar que aquilo que aquela amizade está fazendo a levará para o inferno. Nós precisamos resgatar pessoas com fundamentos, com valores.
Nós precisamos resgatar pessoas que não falam para você fugir do embate, da guerra. Nós temos que nos cercar de pessoas que dizem assim: olha, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. O inimigo que vem contra ti não vai te vencer, porque Deus é o teu refúgio. Davi precisava ouvir isso. Davi não precisava ver e ouvir dos seus conselheiros: foge para o monte, querido. Igreja que foge daquilo para a qual ela foi chamada, jamais verá a Deus. Mas igreja que realiza aquilo para a qual foi chamada, pode ter certeza que está se tornando a noiva ideal para Deus. E eu quero que esta igreja, nós queremos que esta igreja torne-se uma noiva ideal para Deus. Você está afim, querido? Você está afim ou não? Noiva ideal que vai chegar nos céus. Deus, nós somos essa noiva. Isso aí é desde a época de Davi, querido. Olha esse retrato. Saul era a lei. Saul era aquele que mandava. E quando as pessoas pediram um rei, até certo ponto ele foi bem. Aliás, o ser humano começa desde o jardim do Éden, tendo dificuldades e problemas com cumprir lei. Eu tenho pedido para Deus assim: Deus, quebra essa geração de desobedientes e faz um povo voltar a Ti com um coração obediente, que tenham como desejo obedecer o Senhor. Saul desobedeceu a Deus. Um simples ato, uma simples atitude deixada de ser realizada porque Deus havia mandado. Ele perde aquilo que chamamos Espírito de Deus sobre a vida dele. O Espírito de Deus sai de dentro dele, porque a palavra assim o diz. E a palavra de Deus diz que um espírito atormentador atormentava Saul. O Espírito de Deus já não era mais com Saul. E eu fico imaginando essa palavra e colocando essa palavra paralelamente à igreja do hoje, à sociedade do hoje. O que nós como igreja poderemos fazer diante daquilo que os nossos olhos têm visto? Para qualquer um entendido aqui, para qualquer estudante aqui, sabe que na época do Império Romano, a sociedade era pluralista. O Império Romano mandava. Tinha que ser feito de acordo com eles, mas eles eram tolerantes com todas as religiões. O Império Romano só passou a perseguir a igreja porque ela começou a pregar a verdade absoluta. Cristo é o único a ser adorado. Aí eles passam a ser perseguidos. Você pode chegar para o João, que é um professor de história, e perguntar para ele o que o iluminismo pode fazer de mal para nós. É extremamente antibíblico. Quem aqui nunca ouviu falar dos Illuminatis? Tem outras questões da deturpação. Você pega o século XIX, o liberalismo devastou os fundamentos e desprezou a infalibilidade, a inerrância e a suficiência da Escritura. Querido, eu vou afirmar aqui, isso está gravando. Liberal com Deus não tem vez. Pastor, o que é ser liberal? É esquecer aquilo que é lei, é esquecer aquilo que é preceito. Eu não posso chegar e dizer assim: olha rapaz, você ter uma vida longe de Deus, você fazendo o que você está fazendo, amém, você está bem, está tranquilo, Deus não vai ser tão iracundo, irado para te castigar em relação a alguma coisa. Leia esse salmo depois e você vai perceber quem é Deus. Davi só chegou a ser Davi, e temos os ensinos de Davi porque ele não abriu mão de fundamentos. Por isso que ele faz a grande pergunta: quando os fundamentos são mexidos, o que o justo vai fazer? O que você vai fazer como justo? Eu estou falando para justos aqui, amém? Eu estou falando para justos aqui, amém? O que você vai fazer? Oh, vou facilitar a vida do meu filho. Faça isso, pai. Faça isso, mãe. Ah, pastor, eu vou deixar. Faça isso. Deixe de pregar a palavra de Deus, deixe de falar dos ensinos do Senhor.
Vou dizer uma coisa para você: o misticismo está dentro das igrejas. Mais vale falar das experiências místicas, religiosas, do que falar da palavra que transforma. Mas é mais fácil falar de milagres, é mais fácil falar daquilo que é a realidade, que a gente consegue tocar. Curas, libertação. Querido, eu vou dizer algo para uma igreja que busca estar debaixo daquilo que chamamos alicerce firme, de homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que entendem perfeitamente que a sua casa não está erigida sobre a areia, mas sobre a rocha. Você não precisa ir atrás de curandeiros evangélicos, se você procurar viver a palavra de Deus, porque sinais e maravilhas acompanham aqueles que já creram no Senhor. Quem creu no Senhor aqui já? Diga amém. Rapaz, você crê no Senhor? Eu creio, pastor. Sinais e maravilhas onde acompanhar o que crê. Se você está doente, o Senhor é o teu refúgio. Se você está desempregado, o Senhor é o teu refúgio. Eu acompanhei aquele moço ali, ó. Fica em pé, Vinícius. Olha para a igreja. Olha lá para a igreja. Ele vai dar o testemunho dele numa oportunidade. Esse menino já está desempregado um bom tempo, mas ele não abriu mão de orar e buscar a presença de Deus. Ele não abandonou Deus. Ele não abriu mão de valores e preceitos. Passou em segundo lugar na parte de enfermagem e vai começar a trabalhar no base. Ele poderia muito bem abrir mão de valores e preceitos e abandonar Deus. Deus, o Senhor demorou demais. Já tem um bocado de ano que eu te acompanho. Mas a vitória dele, como diz aquela cantora, tem sabor de mel. Porque não abriu mão de preceitos e valores. Nós vivemos isso. Nós temos dentro das igrejas essa questão do misticismo, do animismo. E isso começa a mexer com valores. Você pega hoje cientistas contrariando aquilo que é fidedigno em relação à palavra de Deus. Tem aqueles que estão sendo até mudados. Mas hoje nota-se uma fragilidade no comportamento de irmãos crentes em Cristo Jesus, de assumirem aquilo que chamamos de valores eternos. Quando a nossa geração perde valores eternos, querido, quando a nossa geração perde Cristo de foco, perde aquilo que é a essência de ensino, não procuram pesquisar antes de realizar, vai realizando antes de saber qual é o motivo, qual é a origem de todas as coisas, acabam errando e ficando para trás no quesito espiritualidade, no quesito qualidade de vida com Deus, abrem mão de valores, de ensinos. Palavras mais fortes incomodam os ouvidos. Vendemos facilmente aquilo que chamamos de ensino de Deus, talvez por 30, 40, 50, 60 moedas. A única diferença de você não ser Judas é que você não tira a sua vida. Talvez isso soe fortemente para você, mas algo tem tirado o brilho de Cristo em nós, algo tem mudado, os fundamentos estão sendo mexidos, mas nessa noite nós temos que pedir para Deus: Deus, volta a ser o nosso fundamento, volta a ser a nossa rocha, porque a gente quer florescer em cima dessa rocha. Hoje ser jovem virgem é careta, o jovem tem que ter uma experiência sexual. Hoje, pastor, não beber é careta, pastor. Hoje não tomar uma cervejinha, inclusive sem álcool, é careta. Você nunca teve um pai alcoólatra? Você nunca teve dentro de um contexto de vício? Querido, só geme e chora quem está dentro de um contexto que sofre pessoas que amam, viciadas. Uma qualidade que agrada a Deus dentro de uma igreja é a qualidade de uma igreja que se levanta como voz profética em uma sociedade corrompida para ser transformada. E você é essa voz profética. Você crê nisso ou não? Amém?
Não se preocupe com o seu trabalho, com o seu emprego. Deus vai te prosperar lá. Ô Vinícius, faz essa vacina aqui porque ela está vencida. Opa. Se ele aplicar coisa errada na pessoa, o primeiro a bater nele sou eu. Demorou muito para Deus colocar esse menino onde Deus quis. E ali ele vai ser uma bênção. Mas é um menino que não abriu mão de valores. E nem de fundamento. Você pega o retrato. O século 21 é esse. Igrejas abarrotadas, e eu falo isso não com inveja, porque eu não cito o nome de igrejas. Igreja é essa que temos, a igreja que temos é essa aqui, a Terceira IPI de Bauru, é onde nós estamos inseridos. Falo do contexto da nossa igreja. Podemos ser melhores e seremos melhores para a glória e louvor do Senhor, porque Deus vai usar essa igreja para transformar a nossa sociedade. Deus vai usar você para transformar a sua casa, a sua família. Pais sendo verdadeiramente pais, mães sendo realmente mães, embora estejam fora trabalhando, mas serão pais segundo o coração de Deus para a sua família. Preceitos, valores serão pregados, ensinados. Eu tenho tido o privilégio de fazer parte de educação das meninas menores lá de casa, das minhas netas. Tenho ensinado, elas têm aprendido. Mas se eu ensino para ela que diante da fuga ela tem que fugir, ela jamais criará coragem de enfrentar aquilo que chamamos frustrações. Está na hora de quebrar, querido, aquilo que chamamos de ensino falso para a nossa família, dizendo, isso não é errado, aquilo que é errado, aquilo que pode, pode, aquilo que não pode, não pode. Essa pessoa crescerá debaixo de um fundamento que é Cristo, e Cristo está na verdade, e a verdade de Cristo é absoluta, é única. Os nossos filhos falam, por que não pode? Porque não pode. Por que não pode? Porque desagrada o coração de Deus. Querido, esse é o contexto que vivemos. Quais são os conselhos de pessoas que não têm foco, que estão longe de Deus? É justamente esse. Foge. Vai embora. Fuja. Escape. E olha que os conselheiros de Davi argumentam com fatos reais e verdadeiros. Olha, as flechas já estão puxadas, entesadas. O seu inimigo está aí para destruir você. São argumentos realmente que mostram que os fatos é essa realidade. A gente tem diante de nós fatos que são realidades. Eu não vou citar nomes aqui porque isso pode gerar processo, mas querido, é inacreditável o caos que está a nossa sociedade moralmente. A culpa é de quem? Pastor, isso que está acontecendo, o que pode fazer em relação à minha vida pode atingir você. Só não atinge, sabe por quê? Porque tem Deus ali na porta dizendo, essa casa é minha, esse filho é meu, essa filha é minha, aqui não entra. Mas o que eu quero trazer nessa noite para nós é que você entenda que a violência do inimigo é implacável. Você já viu aquelas coisas que vêm contra você, tornam-se implacáveis, destruidoras, avassaladoras, mas você não ouve conselhos como estes homens que não têm Deus como foco. Você ouve a voz dizendo, direto do altar de Deus, eu sou o teu refúgio. Aí você não foge do embate, você não foge daquilo que é problemas. O que nós enfrentamos, o que os nossos olhos estão vendo, é estarrecedor. Essa semana eu vou parar ali e vou conversar com essa pessoa, se ela estiver ali ainda. Tem uma pessoa que está dormindo ali no ponto de ônibus faz uma semana. É uma mulher. Me parece que ela é de fora, pela fisionomia dela. Vou conhecer essa pessoa. Vou parar ali e vou conversar com ela. Parei ali 2 vezes, ela estava dormindo. Não consegui. Por que aquela pessoa está ali? Talvez esteja fugindo de alguma coisa. E fugir não é a solução. Enfrentar é a solução.
Quero dizer para essa igreja que entrou aqui nessa noite: não tenha medo do que tem se apresentado para você. Não ouça conselhos de homens como essa pessoa. Está na hora de quebrar aquela filosofia, aquele ensino de Jeremias 20, capítulo 9. Não vou mais pregar, não vou mais anunciar, não vou mais falar do teu amor. Deus, é muito pesado o que o Senhor colocou para mim, não dá certo. É melhor ser pessoa do mundo do que pessoa cristã. Realmente é verdade, irmão. É mais fácil ser mundano do que ser cristão. O mundo prega o quê? Liberalismo. O mundo prega o quê? Pode tudo. O mundo fala o quê? Fala tudo. Você pode realizar, você pode fazer, você pode usar, que não vai ter problema nenhum. Você pode se embriagar, você pode se drogar. Sendo que a palavra de Deus é totalmente contrária. Sede santos porque eu sou santo. Deus não vem buscar pessoas com esse foco. Deus vem buscar pessoas com essa filosofia de vida. Ser santo porque Deus é santo. Não fuja. Em frente. Você pega lá em Ezequiel, um homem que faz cair fogo dos céus. Querido, a igreja, você já pensou, você já fez cair fogo dos céus? Não, mas você já foi bastante intenso na presença de Deus. Você já viu a Deus operando por meio das tuas mãos. Você já viu Deus operando por meio da tua oração. Você já viu pessoas sendo curadas, transformadas por meio da sua oração. Mas diante de algo que se apresenta a você, nesse primeiro momento você faz o quê? Você foge ou transfere a sua responsabilidade. Estou falando de Elias, que fugiu diante da perseguição de Jezabel. Essa mulher é louca, vai me matar. Pastor, a sociedade hoje, essa política hoje vai me matar. Mata não, querido. Se o teu coração estiver em Deus, isso vai se transformar em bênção para a tua vida e para a sua família. Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Talvez você não acredite, né? Você está achando que está ruim, vai ficar pior. Pastor, é bíblico. A diferença está em como você está fundamentado. Se é na rocha, ou se é na sua própria visão de mundo, de vida. Porque hoje encontramos pais liberais, mães liberais. Encontramos jovens usando roupas curtíssimas, homens fazendo uso de anabolizantes, outras coisas mais, para se tornar aquele cara. Encontramos pessoas dizendo assim: more juntos, junta os trapos. Querido, Cristo não tem essa filosofia de juntar trapo, não. Vai juntar trapo lá na Conchinchina. E aliás, juntar trapo, então junta trapo, porque você vai ser um maltrapilho o resto da vida. Case debaixo da bênção de Deus, você vai ver seu lar fundamentado na rocha. Sabe o que Deus faz com filosofias mundanas, com ensinos mundanos? Vai levantar a água, vai bater e vai destruir você, porque a tua construção é frágil. Mas aquele que constrói em Cristo jamais tem uma construção frágil. Viva para Cristo, não fuja. Você pega Jonas, saiu da rota, e você pega o próprio Pedro levando Cristo a fugir da cruz. Não, Senhor, não faça isso contigo não, você vai sofrer muito. Eu fico imaginando qualquer cristão aqui nessa noite ouvindo a voz do pastor Jesus. Ele nunca mais voltaria na igreja. Vou trazer a tua memória. Jesus ali preparando os seus discípulos, dizendo assim: eu vou sofrer muito, mas é necessário que eu vá para Jerusalém. Deus, por meio de Cristo, já havia avisado Pedro, dizendo assim: Pedro, Satanás te pegou para peneirar, mas eu roguei para ti. Ele se esqueceu completamente sobre isso. E é tão interessante, querido, que talvez a dor, talvez a crueldade, talvez o Império Romano implacável da época, gerou no coração de Pedro um medo extremamente de pessoa e de homem, se esquecendo que estava lidando com Cristo. O próprio Pedro dizendo: não te faças esse mal. Aí o pastor Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás,
porque não cogita das coisas de Deus e sim da carne. Está na hora da gente dizer para pessoas: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas daquilo que é de Deus e sim da carne. Não quero para mim. Pedro tentou levar Jesus a fugir da cruz. Você está tentando levar alguém para o mundo de que forma? Participando do que ele faz, enganando a você mesmo, dizendo: pastor, eu estou ali para salvar ele. Vá se converter, vai ter com Cristo. Quero dizer isso com todo o amor no meu coração. Vamos voltar a ter o evangelho genuíno pregado e anunciado por meio dessa igreja. Você pode dizer amém? Vamos voltar a ser igreja que faça a diferença. Pais que façam a diferença. Pais que vão gerar nos seus filhos orgulho. Essa semana teve aí na escola, um momento onde o filho teria que ir vestido da profissão do pai. Não tem coisa mais gostosa do que você ver o orgulho do filho dizendo assim: eu vou vestido igual a minha mamãe, igual ao meu papai. Aí você pega, você vai ser o quê? Você contador, você vai ser o quê? Você professora. Você vai ser o quê? Eu nunca vi minha filha vestida de pastor. Pastor não é profissão. O que está te tentando fugir daquilo que é realidade? Quando os fundamentos são mexidos, o que eu devo fazer? Quando os fundamentos da sua casa é mexido, o que você faz? Quando os seus filhos divergem daquilo que chamamos Bíblia, o que você faz? Você foge ou você enfrenta? Você faz como Pedro? Você faz como Jonas? Você faz como o profeta Elias? Você faz como o profeta Jeremias? O que você faz? Esse salmo traz duas doutrinas para nós, duas teologias diferentes. Credo, pastor, verdade. A primeira delas é a teologia da fuga. Foge que é mais fácil. Foge que é mais fácil. Vá para os montes que é mais fácil. Se você está sendo ameaçado, deixe os seus valores de lado e fuja, que é mais fácil. Se você está encantoado, fuja, salve a sua pele, proteja-se, porque é mais fácil. Uma igreja que é santa, uma igreja que vive uma vida com Deus, uma igreja que tem buscado a presença de Deus, uma liderança que tem orado na igreja durante uma semana, uma igreja que se une para orar às 18 horas, uma igreja que adora, que busca, que participa da mesa. E quero abrir um parênteses aqui: esse pão é meu. É do pastor esse pão, você comer vai dar de barriga, fecha parênteses. Jamais vai fugir. Jamais vai abdicar-se de valor. O certo é certo, o errado é errado, trevas são trevas, luz são luz. Ninguém encontra segurança fugindo, querido. Por isso que Davi diz: o Senhor é o meu refúgio. Você pode repetir bem alto: o Senhor é o meu refúgio. Essa é a segunda definição deste salmo. A segurança é encontrada na confiança que você deposita não em mim, mas em Deus. A segurança em Deus, no cuidado protetor de Deus. Aliás, que se diga de passagem, fugir é covardia. Igreja que se preza, igreja que adora a Deus, ela não é covarde. Ela faz a sua parte como igreja. Questões como soberania de Deus, você encontra aí. Deus conhece os nossos inimigos, Deus sabe quem eles são, porque Ele é soberano.
O salmista mostra que os fundamentos estão destruídos por meio da fala dos seus conselheiros. Talvez você não entenda, Deus conhece as estratégias do seu inimigo, porque talvez a gente pense assim: pastor, quem criou o mal? Foi Deus. Quem que criou Lúcifer? Foi Deus. Tem gente que vem com essas perguntas para a gente meio capciosa: quem criou o mal? Quem gerou o mal? Foi Deus. Ele que criou Lúcifer? Ou não? Estou errado? Quer se debater? Debata com o pastor Zacarias depois. Por isso que Deus conhece as estratégias. Irmão, Deus conhece as estratégias do inferno. Pena que você e eu não conhecemos este Deus que sabe tudo e é soberano, mas em nome de Jesus que nessa noite passe a conhecê-lo. Se você pega o versículo 5, eu já estou encerrando. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Deus conhece o coração do homem, Deus prova o coração do homem, Ele conhece suas intenções, seus projetos. Ninguém vai escapar do escrutínio de Deus, querido, ninguém. Nem eu, nem você, a igreja nenhuma na face dessa terra vai escapar do escrutínio de Deus. Mas eu quero terminar dizendo que Deus põe à prova aquele a quem quer abençoar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O Senhor põe à prova o justo para abençoá-lo. Vou te provar na palavra, o Senhor fez isso com Jó, o Senhor fez isso com os amigos de Daniel, o Senhor fez isso com Daniel, o Senhor fez isso com José, o Senhor fez isso com Sansão, o Senhor fez isso com Abraão, o Senhor fez isso com seus discípulos, o Senhor fez isso com a viúva, o Senhor fez isso na história bíblica, mostrando: vale a pena ser justo, porque o justo alcançará o favor imerecido de Deus. Você pode dizer amém? Não abra mão de valores e preceitos. Se você vende passagens aéreas, se você tem uma empresa, seja uma empresa justa, inteligente, porque Deus vai te fazer prosperar ali. Se você é profissional de qualquer área na face dessa terra, se a sua empresa não abdicasse daquilo que é valor absoluto, não sonegar, você pode ter a certeza que Deus vai te honrar. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O juízo de Deus vem, mas da mesma forma a recompensa dele também vem para o justo. E a maior recompensa para essa igreja e para a igreja que adora a Deus, sabe qual é? Encontrar com Cristo na altura. Você pode dizer amém? Encontrar com Cristo nas alturas. Eu ouvi uma frase de um pastor, faz muito tempo: a maior alegria de um crente fiel é contemplar a face de Deus. Mas a maior alegria de Deus é contemplar a face do justo e ter prazer em abençoá-lo. Nunca me esqueci disso. A maior alegria do justo é olhar para Deus e contemplar a face de Deus e saber que Deus é bem presente. E a maior alegria de Deus é olhar para a tua face e ver que você está adorando em espírito e em verdade. A maior alegria de Deus é honrar a sua vida. Seja fiel ao Senhor. Não deixe que nada mexa, nada venha mexer, que nada venha mexer com os fundamentos na era que você vive. Quero terminar dizendo para você, igreja, para nós, igreja, tudo na face dessa terra vai passar, tudo. Tudo. Voltaire morreu, Kant morreu, filósofos morreram, todos eles estão sepultados, tem lá seus restos mortais,
Mas aquele que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e vai voltar para te buscar. Vai voltar para te buscar. Não tenha medo de se posicionar como crente, como pai crente, cristão, como mãe cristã. Não tenha medo de dizer não para o seu filho, não para a sua filha. Não tenha medo de estabelecer limites, porque você vai estar acertando com Deus e vai estar acertando com sua família. Diga não ao pecado, diga não à injustiça, diga não àquilo que está acontecendo e viva uma vida regada com os cuidados de Deus. Vamos ser essa igreja firme, com essa qualidade, porque é essa igreja que Cristo quer vir buscar, não uma igreja morta, que não tem a capacidade de ficar 1 hora, 2 horas adorando a Deus e que se distrai na igreja com celular, com revista, com jornal. Vou começar a impedir de entregar boletim, vai entregar só na saída agora. Não se distraia. Crente distraído é presa fácil para o inferno. E Deus vem buscar uma igreja madura, coerente, coesa e concisa. Curva sua fronte, feche seus olhos.